Tráfico de influência no governo Hollenberg. A Polícia Civil cumpriu hoje 15 mandados de busca e uma operação que investiga favorecimento a grupos privados, como o Hospital Home e o Shopping Iguatemi. A Camila Lopes tem mais informações e fala agora ao vivo com a gente. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Essa operação que foi denominada 1226, que é um provérbio do Antigo Testamento, ela fala que o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. Foi exatamente o que a gente viu, muita gente se perdendo pelo caminho. Hoje teve mandado de busca e apreensão tanto no Shopping Iguatemi como na administração regional do Lago Norte, também no Home. No caso do Iguatemi, a mandado de busca e apreensão foi cumprido lá em São Paulo, no escritório, também na casa de alguns executivos do grupo e também casas de alguns empresários aqui do Distrito Federal. E o que a gente ouviu, Orengo, agora há pouco do delegado, foi uma questão da volta de pessoas que já foram citadas em outras investigações, por exemplo, Caixa de Pandora, fraude no DF Trans, CPI da Saúde, que são pessoas como Marcelo Nóbrega, que é o assessor especial da Casa Civil, também tem Luiz Fernando Messina, que foi citado na CPI na questão das fraudes do DF Trans. E aí o delegado chamou a atenção que são pessoas que acham que podem cometer crimes que sempre sairão impunes. Vamos ouvir, por favor. Alguns dos envolvidos foram citados em operações anteriores, que vão aí desde a Caixa de Pandora, CPI da Saúde, própria na delação premiada de alguns executivos de empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Então, são pessoas que mesmo sendo objeto aí de uma atividade repressiva do Estado, continuam a delinquir. E isso, sem dúvida nenhuma, a Polícia Civil não vai permitir no âmbito do governo do Distrito Federal. Orengo, em relação ao Shopping Iguatemi, o que está sendo investigado é uma possibilidade da ampliação da área do empreendimento. No entanto, o grupo soltou nota agora há pouco afirmando que todo esse trâmite foi feito de uma forma legal. Já o Hospital Home, ele é citado numa questão de pagamentos. Em um momento em que o governo estava com dificuldade de pagamentos, ele teria sido um dos beneficiados com um pagamento. No entanto, o Hospital Home fala que não, que o pagamento ocorreu todo dentro da legalidade, que tem meios para comprovar e disse ainda que ainda aguarda mais de 7 milhões de reais em pagamento do GDF. Já em relação a Luiz Fernando Messina, que era funcionário do gabinete do deputado Rodrigo Delmasso, foi falado pelo próprio deputado que não tem nada a ver, já foi afastado, tanto ele quanto o Hermano, que também fazia parte do gabinete de Delmasso. Os dois já foram afastados e que o deputado prega muito pela legalidade e transparência. Quanto ao Buriti, já que também houve esse mandado de busca e apreensão cumprido dentro da Casa Civil, ainda a gente não recebeu qualquer posicionamento, Orengo. Obrigado, Camila. Continua acompanhando as investigações. Cláudio Humberto, essa é uma investigação que atinge uma área importante, estratégica do governo, que é a Casa Civil. Atinge o coração do governo, né? Na verdade, essas pessoas frequentavam e tinham um acesso livre, aparentemente, e muita influência na antessala do governador, que é a Casa Civil. A Casa Civil é quem cuida da administração do governo do Distrito Federal. É um escândalo tamanho gigante, né? A gente precisa ainda, algumas questões estão ainda para serem esclarecidas, como o fato dessa investigação está sendo realizada há 3 anos e durante todo esse período, essas pessoas, mesmo investigadas, mesmo a polícia sabendo que eram pessoas suspeitas, elas continuaram exercendo as suas atividades na Casa Civil, na Câmara Legislativa, na administração do Lago Norte, por exemplo. A administração do Lago Norte é conhecida por criar muitas dificuldades para as pessoas de uma maneira geral. Há cidadãos moradores na região, naquela região administrativa, que esperam um alvará de construção há 2, 3 anos. É impressionante, só se cria no serviço público dificuldades quando se pretende vender facilidades. É exatamente essa a suspeita da Polícia Civil: tráfico de influência e a advocacia administrativa.
Olha, a Polícia Federal fechou ontem a fronteira da Venezuela com o Brasil, em Roraima, para impedir a entrada de mais imigrantes. A ordem partiu de um juiz federal. Horas depois, a ministra Rosa Weber, do Supremo, negou fechar a fronteira, mas revogou a decisão em primeira instância. Não revogou a decisão em primeira instância. Hoje de manhã, a AGU recorreu ao TRF da primeira região e a liminar foi suspensa. O desembargador de plantão mandou que o juiz, a PF e a Polícia Rodoviária Federal sejam notificados o mais rápido possível. O vídeo gravado à noite mostra carros da Polícia Federal já bloqueando a entrada no Brasil pela cidade de Pacaraima. Segundo decisão do juiz federal Hélder Girão Barreto, a proibição para os venezuelanos é só de entrada. Não há bloqueio para quem quiser retornar ao país de origem. A sentença é uma resposta à ação movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União contra um decreto do governo de Roraima na semana passada. O Estado limitou o acesso a serviços públicos, como saúde e educação, a refugiados que tenham passaporte válido. O fluxo migratório começou em 2016. Os venezuelanos fogem da falta de comida, medicamentos e atendimento médico em seu país por causa da crise política. Segundo a Polícia Federal, mais de 500 pessoas entram por Roraima todos os dias. Levantamento da Prefeitura de Boa Vista mostra que cerca de 25 mil imigrantes estão vivendo na capital, muitos deles nas ruas. Cerca de 5 mil pessoas ocupam os abrigos em Boa Vista e Pacaraima. E, de acordo com o governo federal, até o momento, 820 venezuelanos já foram levados para outros estados. A fronteira de Roraima com a Venezuela já foi aberta de novo, segundo informações da Polícia Federal. Cláudio Humberto, esse é um caso que tem muita repercussão. Tem muita repercussão, mas essas decisões da Justiça, aqui em Brasília, a gente precisa reconhecer que, afinal de contas, é assim no Brasil, no direito processual, os juízes decidem de acordo com os autos do processo. Mas no caso de Roraima, a distância geográfica talvez dificulte um pouco o entendimento da situação. A gente viu o Supremo Tribunal Federal errar feio na decisão sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Havia ali uma comunidade indígena convivendo harmonicamente com brancos. Eles constituíram aquela que foi a maior produção que era, na ocasião, a maior produção de arroz do Brasil. Isso tudo acabou pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que se deixou levar por notas e posições de ONGs, muitas delas sem nenhum compromisso com o Brasil, e o Supremo determinou que os brancos, que os não índios, fossem expulsos daquela reserva. O fato é que hoje a reserva Serra Raposa do Sol, lá em Roraima, virou uma imensa favela com índios completamente em situação de carência, sem emprego, sem dignidade, sem comida, muitos deles se entregando às drogas, ao álcool e etc. A mesma coisa está acontecendo agora. A Justiça de Brasília tomando decisões sobre o que acontece em Roraima. A Justiça que determinou a reabertura da fronteira de Roraima para Roraima do Brasil com a Venezuela, lá em Roraima, essa autoridade também deveria obrigar o governo federal a ajudar o governo de Roraima, que é muito pobre, é um estado paupérrimo. O orçamento anual do estado de Roraima é metade do orçamento da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, só para você ter uma ideia das carências que existem naquele estado. O estado, numa atitude desesperada, recorreu à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento da fronteira. É disso que trata a decisão da ministra Rosa Weber, não é sobre o fechamento, não foi sobre a decisão do juiz federal que mandou fechar. Agora sim é que o desembargador federal da primeira região aqui decidiu então mandar reabrir a fronteira, mas é preciso dar condições ao estado de Roraima para atender toda essa gente. São 25 mil pessoas nas ruas, os índices de criminalidade explodiram em Roraima. É um estado que já tinha dificuldades de atender a sua própria população com serviços de saúde, de educação, etc. e tal. Agora virou o caos mais absoluto, com as autoridades de Brasília lavando as mãos, tipo aí, se vira Roraima, a bola é tua. Que a defesa de Lula desistiu do recurso no Supremo que pedia a soltura do ex-presidente. A retirada é estratégica e evita uma discussão em plenário
sobre a possibilidade de um presidiário se candidatar à presidência da República. Voltamos a falar com a Renata Dourado, já está com a gente novamente. Recuo estratégico, Renata? Sim, exatamente. Foi um recuo estratégico com receio de ter aí 2 derrotas no Supremo Tribunal Federal. Quais seriam essas 2 derrotas? Primeiro, essa ação mesmo principal que pede o quê? Pede a soltura do ex-presidente Lula, pede para que ele aguarde os julgamentos em instâncias superiores em liberdade, porque ele foi condenado em segunda instância, a defesa ainda vai recorrer em outras instâncias, já recorreu, então a pede para que ele possa aguardar em liberdade esses outros recursos. E aí, os advogados de defesa ficaram com receio do Supremo já declarar a ineligibilidade do ex-presidente Lula. Isso porque, com base na lei da ficha limpa, o condenado em segunda instância não pode se candidatar. A gente lembra que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância. Então, de acordo com a lei da ficha limpa, ele não pode se candidatar. E se o Tribunal Superior Eleitoral, que é a estratégia da defesa, analisar e decidir, determinar a ineligibilidade de Lula, a defesa ainda pode recorrer ao Supremo. Mas se essa decisão vier do Supremo, aí não tem, de fato, a quem mais recorrer. A defesa argumentou que, diante da confusão entre esse pedido inicial e a suspensão da pena, a discussão em torno dos direitos políticos imprevistamente colocada desiste totalmente desse recurso. A gente lembra que na semana passada, o relator desse caso, o ministro Edson Fachin, afirmou que é importante dar celeridade, agilidade a esse julgamento e julgar o caso até o próximo dia 15, que é o prazo também que tem para as candidaturas serem registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a ideia de Fachin seria realmente analisar até o próximo dia 15. Agora, o ministro Edson Fachin deve homologar esse pedido e, geralmente, essa desistência ela é aceita. Então, deve ser o que vai acontecer. Rodrigo. Obrigado, Renata. E a seguir, a produção de aves cresce 40% em pouco mais de uma década. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.